Vou falar sobre a função biológica da cultura. Portanto, o ser humano é uma entidade biológica, portanto, é determinado pela vida e é regido pelas regras da vida. Portanto, todos os elementos humanos têm uma base biológica e só se compreendem dentro desse funcionamento biológico, do funcionamento da vida. Portanto, a cultura é a programação de comportamento de uma população. A espécie humana é um grupo que vai andando ao longo do tempo, portanto vai crescendo e diminuindo, mas é sempre o mesmo grupo. O indivíduo nasce do grupo anterior, dos pais, e depois, quando se reproduz, vai formar o grupo a seguir. Portanto, há um contínuo dos grupos e o ser humano existe dentro desse grupo, faz parte desse grupo, só se realiza dentro do grupo onde está. Portanto, a cultura é a programação desse comportamento. Vai ser a cultura que vai determinar se um grupo é saudável ou se é um grupo doente ou se é um grupo patológico. A cultura funciona como a programação de uma célula. Portanto, estamos aqui a falar de uma célula normal. A célula tem uma atividade no corpo onde pertence. Se tiver um vírus que lhe altera a programação, essa célula vai passar a ser patológica. Portanto, a célula deixa de fazer as atividades para as quais estava definida e passa a fazer as atividades definidas pelo vírus. Na cultura é a mesma coisa. A cultura é a programação da célula grupal. Se estiver saudável, o grupo vai fazer a atividade para a qual está definido, portanto, vai ser um grupo humano, vai ser uma sociedade, os indivíduos vão atuar em sociedade, vão tirar o proveito dessa sociedade, por aí fora. Se a cultura estiver patológica, vai alterar o comportamento desse grupo, e esse grupo vai deixar de ser uma sociedade, vai passar a ser um poder, que é mais usual, e vai ter o mau viver decorrente desse desvio comportamental. Portanto, a cultura é um elemento fundamental da saúde humana porque é o que determina o comportamento do grupo. Nós vivemos na Idade Média mercantil, que é a idade da teologia abrâmica, e há uma hipervalorização do indivíduo, porque há o Deus sozinho. Só que a vida não é o indivíduo. A vida é o todo ao qual o indivíduo faz parte. O que determina se o indivíduo é um ser humano ou é outra coisa qualquer é a sua vida, e não ele próprio. Tal como uma célula, se a célula é uma célula saudável ou patológica, vai determinar se aquela célula é uma patologia ou é uma célula saudável, é a sua atividade. Portanto, é a atividade que vai determinar o que é o indivíduo. Portanto, no final da vida de cada indivíduo, vão saber se ele foi um ser humano ou se foi um agente patológico da humanidade. Portanto, quando uma célula grupal, quando um grupo tem uma cultura patológica, esse grupo transforma-se num agente patológico contra a humanidade. Tal como nas células do corpo, uma célula que está cancerosa, essa célula vai atuar contra o grupo, contra o corpo onde faz parte. Isso observa-se exatamente também no corpo da espécie humana. Quando há culturas patológicas, as culturas vão formar grupos patológicos, e esses grupos vão destruir a espécie humana, a humanidade. Portanto, vão destruir o período em que existem, vão destruir os grupos da espécie humana. E temos os exemplos aqui na Europa da cultura abrâmica e da cultura germânica. Quando a civilização latina colapsou, vieram as barbáries das periferias. Portanto, civilização que vem de civitas e vem de civismo, que é o comportamento interno de uma sociedade. Portanto, no século V a.C., o agricultor vivia em sociedade, em cidades-estados, e tinha os tais comportamentos cívicos. Era uma sociedade, um conjunto de sócios, e tem as várias instituições típicas da sociedade, como a justiça, não é? Tem o objetivo, a balança. A função da balança é para que nenhum sócio fique acima ou abaixo, portanto, o tal direito, que é a posição do fiel da balança, para que nenhum sócio fique acima nem abaixo. O contrário desse equilíbrio é o desequilíbrio do poder, em que deixam de ser sócios, um passa a ser poderoso, outro passa a ser apoderado. Portanto, o agricultor, no século V depois de Cristo, já não é um cidadão, é um servo de um agente da guerra. Quando não está a morrer na guerra, está a ser abusado do agente da guerra. Porquê? Porque a base cultural deixou de ser a religião da sociedade, os tais deuses que viviam em sociedade, e passou a ser o Deus sozinho, antissocial, o Deus que faz um inferno para ensinar como é que se forma o poder. Portanto, a teologia abrâmica nega totalmente a sociedade, ela impõe o rebanho do Senhor, que é um grupo patológico. Portanto, e essa cultura patológica vai determinar comportamentos patológicos. Portanto, a Idade Média, a idade dos germânicos e dos abrâmicos. Portanto, depois de um período latino,
da religião dos manes, da religião da família, temos a sua antítese, que é os germânicos e os abrâmicos. Então o que é que se observa? Observa-se o ciclo germânico, que é um ciclo de estupidez. Estupidez quer dizer comportamento para prejuízo de todos. Que a tal célula, a célula grupal patológica atua para prejuízo de todos, porque é patológica. Então o que é que faz o germânico? O germânico tem três conceitos deles típicos, que é guerra, roubo, riqueza. São três palavras de origem germânica e são o ciclo germânico que ele faz a guerra para roubar, para ficar rico. O que é que ele faz com a riqueza? Volta a fazer a guerra. Portanto, é isso que eles estiveram a fazer durante a Idade Média. Portanto, ainda estão a fazer. A primeira parte a base era bélica, a segunda parte a Idade Mercantil. Então temos a tal que a riqueza não é usada para benefício próprio, é usada para fazer o próximo a guerra. O resultado são grupos que atuam na destruição da sua própria vida e da vida de todos à sua volta. Este ciclo, quando passamos da primeira parte da Idade Média para a segunda parte, depois da Revolução Industrial, que é feita com uma alteração religiosa, passou a haver a tal ciência, em que o germânico descobriu uma forma rudimentar de obter conhecimentos. O que é que ele faz? Procura conhecimentos para novamente destruir tudo e todos. Portanto, a ciência é procura conhecimentos para a destruição dos ecossistemas, novamente num delírio germânico. Observa-se novamente com o mercado a mesma coisa. Portanto, quando se fala do capitalismo, só se percebe o capitalismo se souber o que é o ciclo comportamental germânico. O capitalista rouba tudo e todos através do negócio, roubo, fica riqueza. O que ele faz com a riqueza? Boa vida? Não faz boa vida, porque boa vida é um pecado. Portanto, a teologia abrâmica não permite a saúde. A teologia abrâmica é patológica e apresenta o mal viver como uma norma. Então o que ele faz? Rouba para ir novamente ao mercado. Portanto, ele só usa o que roubou para investir novamente. Portanto, novamente o ciclo da estupidez. Isso é consequência de uma cultura patológica. Nós estamos na Idade Média e não há noções elementares de higiene e de saúde cultural e temos culturas patológicas. O que é que faz a cultura patológica? Transforma a população num agente patológico. Portanto, o exemplo típico do grupo patológico são os germânicos. Os principais germânicos são anglo-saxões, que são os ingleses, os francos, são os franceses, e os alemães. Portanto, esses três andam sempre em guerra. A primeira parte da Idade Média, sempre em guerra entre eles. Depois uns eram protestantes, outros eram católicos, sempre em guerra, mataram-se. Portanto, a população autodestruía-se às ordens dos delírios decorrentes dessa cultura. Os abrâmicos, igualmente patológicos. Portanto, o que é que faz os abrâmicos? Cristãos, são judeus, cristãos e islâmicos. Primeira parte da Idade Média, cristãos a matar islâmicos e judeus. Depois foram os islâmicos a matar cristãos e judeus. E agora, com os judeus têm poder, os judeus a matar islâmicos e cristãos. Portanto, novamente, outra cultura patológica. O que é que se observa? Esses grupos que têm a programação deformada pela teologia abrâmica vão ter comportamentos patológicos e tóxicos. Genocídios, basicamente. Portanto, os genocídios é o típico. Observa-se, na teologia abrâmica, o principal resultado, em termos históricos, são os genocídios. Portanto, genocídios de uns dos outros, entre eles sempre. Sempre genocídios. Isso é o exemplo normal. Quando chega aqui na Europa, junta-se ainda os genocídios dos germânicos, que é uma população que, desde que saiu lá do inverno, entrou com o cadáver da civilização, a civilização estava morta. E quando eles saem daqui da Europa, os ingleses e os alemães na América do Norte, genocídio dos índios. Os ingleses e os alemães na África, genocídio dos africanos. A Namíbia, os alemães mataram 80% da população. Genocídios. Os ingleses no Quênia. Quando foram para a Ásia, os ingleses na Índia, genocídio dos indianos. Quando foram para a Austrália, os ingleses, genocídio dos aborígenes. Portanto, observa-se o efeito de uma cultura patológica, que é a mesma coisa que um vírus numa célula. A célula vai começar a destruir as outras. Portanto, a cultura na célula grupal, o tal grupo, que é deformado por essa aberração, não é? esse desvio comportamental, vai ter comportamentos patológicos e atua contra a saúde da espécie humana. Portanto, atua contra os outros grupos todos.
Estamos no domínio da estupidez. Os germânicos sempre foram estúpidos. Estupidez quer dizer comportamento para prejuízo de todos. Portanto, as religiões, a cultura germânica e a cultura abrâmica são culturas de sítios, um é do inverno, o outro é do deserto. Portanto, e quando a população sai do habitat da espécie humana, começa a ter perdas. E a principal perda é a perda da sanidade mental. E essa perda da sanidade mental vai ser observada depois nas narrativas que eles inventam. Portanto, o Deus delinquente, os pastores inventaram um Deus delinquente. Portanto, o pastor nem sequer sabia distinguir o que era um comportamento divino, um comportamento de um delinquente, então inventaram um Deus delinquente e o resultado é tal desvio comportamental para a delinquência, característica dos germânicos, dos abrâmicos. Os abrâmicos passam a vida a matarem-se. E a negar a sociabilidade. Portanto, a sociabilidade é uma base elementar da saúde humana. O ser humano é um animal social, não é uma sociedade, o ser humano não é uma ovelha, não é um gado ruminante para ter rebanho. Não é um canídeo para ter uma matilha. O ser humano, a espécie humana, tem um grupo específico que é a sociedade. Portanto, quando tem uma teologia que nega a sociedade, tal Deus sozinho, que é uma aberração, o resultado é um desvio comportamental aberrante, totalmente patológico. Os resultados são os genocídios, que se observam nos abrâmicos. Do outro lado, os germânicos, mesma coisa, o complexo de inferioridade, de quem foi obrigado a fugir para o inverno, a tal necessidade de afirmação, e as culturas de carência. Portanto, o que é que faz? Quando há uma carência muito grande, esse trauma apresenta-se na cultura. Isso observa-se que, por exemplo, o Deus que escolheu, porque é que Deus escolheu? Porque não podia ficar com todos. Portanto, temos a noção da carência, temos o choque da carência, não há para todos, é preciso matar os outros porque não há para todos. Isso observa-se tanto nos germânicos como nos abrâmicos. E isso faz com que perdam a capacidade intelectual, não têm a capacidade intelectual dos humanos, não têm a tal inteligência. Inteligência é comportamentos para benefício de todos, cujo grupo é a tal sociedade. A sociedade é o grupo para benefício de todos. Quando há o poder é a negação do benefício de todos. O poderoso não quer o benefício de todos. O poderoso quer submeter os outros. Portanto, é incompatível haver poder e haver o bem de todos. Porque o poderoso quer submeter os outros. Não quer o bem dos outros, quer a submissão dos outros. Portanto, há uma incompatibilidade total entre poder e o bem de todos, que é a incompatibilidade total entre o tal rebanho do Senhor e a sociedade. A sociedade é um grupo para o bem de todos, exige inteligência. Quando não perdem a inteligência, tornam-se idiotas. Idiotas é um indivíduo só para si nos próprios. Portanto, quando se juntam vários idiotas, o resultado é o confronto, e depois há o idiota que abusa o idiota que ganhou, abusa do idiota que perdeu. Quando isso baixa ainda mais, a atividade é para prejuízo de todos. Portanto, isso consegue-se ver essa parte da idiotice da primeira parte da Idade Média, que era a bélica, que andavam a matar-se uns aos outros. Da segunda parte da Idade Média, com a ciência, é a destruição total. O que é que faz o delírio científico? O resultado do delírio científico é a população toda em campos de concentração industriais a destruir ecossistemas. O resultado, temos uma vida péssima da população e os ecossistemas destruídos. Tal, prejuízo para todos. Portanto, o grande feito do delírio científico é a destruição de todos, é a estupidez total. Portanto, o ponto máximo da estupidez é a ciência, que é o que temos atualmente. Através do mercado, no mercado os indivíduos roubam-se uns aos outros, a população anda a roubar-se uns aos outros para depois entregar tudo ao parasita mercantil. Acha normal que o agente de mercado corte o acesso da população aos seus próprios meios e depois tem de andar a pagar ao parasita para aceder aos seus próprios meios, aos meios que ela própria produziu. Portanto, isso observa-se a tal perda de capacidade intelectual decorrente de uma cultura patológica. Portanto, a cultura é um elemento elementar da saúde humana. Não é uma questão de crença, é uma questão de conhecimento de saúde. Uma crença é uma aberração. O que a crença revela, a crença é uma patologia mental em que o indivíduo não tem capacidade de discernir o que é fantasia e o que é realidade. E é uma patologia. Portanto, os crentes devem ser curados. Têm que fazer exercícios intelectuais para deixar de ter essa conduta aberrante de vamos brincar ao meu Deus e quem não brincar ao meu Deus vou matá-los. É o que fazem os abrâmicos. É completamente aberrante. A cultura deve ser vista de forma biológica, de forma clínica. Porque é a programação de comportamento das células grupais, dos grupos. E uma célula grupal com uma cultura patológica é um agente patológico. Os germânicos são um agente patológico. Porque têm a cultura da patologia. O que é que fizeram os germânicos na segunda parte da Idade Média? Invadiram os outros países, o resto do mundo, roubaram. O que é que eles fizeram com o roubo? A Primeira Guerra Mundial.
roubaram o mundo para fazer uma guerra mundial. Depois, como ainda continuaram a roubar, fizeram a Segunda Guerra Mundial. Portanto, estamos a ver o mesmo ciclo de costume, um ciclo de estupidez. Roubo, guerra, roubo, riqueza para fazer novamente a guerra. Portanto, e nunca sai do domínio da estupidez. Portanto, que é um elemento completamente patológico, completamente contra a tal boa vida para todos, que é o resultado da saúde. Saúde é a ausência de problemas de seres vivos. E os seres vivos não têm problemas quando cumprem as regras de saúde. Não? Quando temos um atraso medieval, que é esta coisa de culturas teológicas e ideológicas, não é? Baseadas em fantasias. Temos programações patológicas e tóxicas, como é o caso da teologia abrâmica e da teologia e da ciência, cujo resultado é a destruição de tudo e todos. E é isto.